Abra a sua Bíblia no livro de Filemon. Eu não vou falar qual capítulo, porque Filemon só tem um capítulo. Pode procurar, existe esse livro na sua Bíblia. Filemon. Se você não sabe onde está, está antes de Hebreus. Quase no finalzinho da Bíblia. Olha, você que começou a cantar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, vai demorar. É melhor chegar lá em Hebreus logo. Volta só um pedacinho. Acharam? Filemon, capítulo 1. Vamos ler. Leia comigo, por favor. Acompanhe a leitura da Santa Palavra de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e Arquipo, nossos companheiros de luta, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para que, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e como maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho te escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, o que eu receba de ti, no Senhor, esse benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Até aqui, amém? Ainda em pé, coloca a tua Bíblia sobre a cadeira e eu quero que você faça algo profético nessa noite. Vá até 2, 3 pessoas, abrace ela e fala, o Senhor vai falar muito com você porque você é muito especial para Deus. Faça isso. Abrace 3 pessoas e fale,
Deus vai falar com você porque você é muito especial para Deus. Mas faça isso com quem você não é com quem está perto de você. Saia do seu lugar. Fale, Deus vai falar com você porque você é muito especial para Deus. Tem gente que está precisando de um abraço aqui. Abraça ela. Pode voltar para o seu lugar, pode se assentar. Nós vamos combinar um negócio a partir de agora, tá bom? Se algum dia, em algum momento, alguém mandar você abraçar alguém, vem cá, Paulinho. Vem cá, sobe aqui, rapidinho, rápido. Ainda não, demorou. Não. Se você falar assim, ó, abraça teu irmão, e ele for te dar um abraço, assim, você não aceita. Não aceita. Porque tem gente que você vai abraçar, dá um abraço, a pessoa já te segura para você não abraçar, ela já tem uma, né? Não, Então, se ele for te dar um abraço, e ele for fazer assim, você junta ele e abraça. E já viu que tem gente que quando você abraça, que nem ele, ó, eu estou abraçando ele e quer me soltar, segura ele. Segura. Obrigado, Paulinho. É bênção. Nós estamos no ano de 62 depois de Jesus. Ano de 62 depois de Jesus. O apóstolo Paulo está preso em Roma. Foi preso de forma injusta, simplesmente por causa do nome do Senhor Jesus. Foi desse evento que eu te falei, que ele disse que ele era cidadão romano, isso foi ganhando uma proporção tão grande, que Deus, o Senhor Jesus, aparece para Paulo e fala assim, olha, vai que eu vou te levar até Roma, fica firme, e o Senhor Jesus o conduz até Roma por meio das cadeias. E Paulo está preso lá em Roma, dentro de uma cadeia, que por um tempo passou a ser uma casa depois, mas no início era uma cadeia mesmo. Isso é o que está acontecendo em Roma. Paulo está preso, ano de 62. Lá na igreja de Colosso, você tem um livro chamado Colossenses. Lá na igreja de Colossos, no capítulo 4, aparecem várias pessoas sendo nominadas pelo apóstolo Paulo na igreja de Colossos. Uma delas é Filemon. Ele fala aqui de Lucas, ele fala de várias pessoas, Demas, que fazem parte dessa igreja de Colossos. E lá na igreja de Colossos tinha um homem, um presbítero, muitos acreditam que ele era um presbítero chamado Filemon, um homem de honra, um homem que tinha a igreja na sua própria casa, ou seja, ele recebia as pessoas. O apóstolo Paulo começa falando dele nos versículos primeiros, que ele era um homem de hospitalidade, de amor, que recebia as pessoas com amor. E ele então está ali no seu trabalho, na igreja de Colossos. E o que aconteceu com Filemon? Filemon tinha um servo chamado Onésimo, e esse tal de Onésimo resolveu, acreditamos nós, roubar Filemon, trazer algum dano para Filemon. Nós não sabemos quanto ou o que é que ele fez, mas ele fez alguma coisa muito ruim, e ele fugiu. Fugiu para onde? Para Roma. Quem estava na cadeia? O apóstolo Paulo. Não sabemos o que aconteceu, mas por alguma razão, Onésimo, que estava ali fugindo de Colossos, foi preso em Roma. E quando ele foi preso, quem é que ele encontra na cadeia? Paulo. Aí os irmãos da igreja de Colossos, eu fico imaginando ele, cara, os irmãos da igreja de Colossos falando, Paulo, você não sabe o que aconteceu. Sabe aquele homem que te roubou? Aquele homem que trouxe dano para você? Sabe aquele cara que fez tudo errado na tua vida? Então ele foi para Roma, e não é que pegaram ele lá? Está preso. Aí Filemon, eu estou imaginando, tá bom? Está tudo escrito em 1 Edson, capítulo 17. Não tem 1 Edson, ok? Você que é novinho, fique tranquilo. Eu estou imaginando. Aí falaram para Paulo assim, Paulo, prenderam Onésimo.
falando para Filemão, Filemão, prenderam Onésimo, ele foi para Roma, fez alguma bobagem lá, está na cadeia. E aí Filemão pergunta, mas como é que vocês sabem disso? Ah, Filemão, você nem imagina. Sabe na cela de quem que ele caiu? Na cela de Paulo. E quando nós fomos lá pegar a notícia de Paulo, quem é que estava na cadeia? Onésimo. Então, essa é a carta. Essa é a carta. E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar com esse homem chamado Onésimo e vai fazer desse homem um homem útil para a igreja. Tão útil que agora ele deve ter feito um crime muito pequeno lá em Roma, que ele vai ser solto, vai ser colocado fora da cadeia. Ele vai pagar a sentença dele. E agora que ele vai ser colocado para fora da cadeia, o apóstolo Paulo fala para ele, você tem que voltar para a igreja. E você vai procurar Filemão. E novamente em 1 Edson, eu imagino naquela conversa, que ele chega e fala assim, Onésimo fala assim para Paulo, Paulo, mas eu não vou voltar. Filemão não vai me aceitar. Aí Paulo fala para Onésimo, volta porque eu vou fazer uma carta para ele receber você. E Paulo então envia essa carta. Essa carta de Filemão, ela parece muito com aquilo que nós vemos em Cristo. Porque essa carta de Filemão mostra Paulo intercedendo por Onésimo. E nós sabemos que Jesus intercedeu por nós diante do Pai. Nós vemos Onésimo tendo a sua restauração da sua comunhão com o seu Senhor. Assim como nós também temos Jesus restaurando a nossa comunhão com o nosso Senhor. Então essa carta fala muito daquilo que Paulo estava fazendo na vida de Onésimo, para ele ser restaurado, e aquilo que Cristo faz na nossa vida para nós sermos restaurados. E nessa noite eu queria compartilhar com você o que essa história nos ensina por meio de 3 pessoas, Paulo, Filemão e Onésimo. Eu queria que você olhasse um pouquinho para essa história, porque essa história ela traz um pouco, acho que de cada um de nós, todos nós temos um pouco dessa história aqui. A primeira figura que eu queria conversar com vocês é sobre o apóstolo Paulo. A vida de Paulo aqui nesta carta nos mostra que Deus tem planos para nós nesse caminhar da nossa vida. Escute, não é plano somente para o futuro, mas nesse caminhar que você está vivendo hoje, Deus tem planos para você hoje. Você talvez não perceba, talvez você só esteja vivendo sempre para o futuro. Semana que vem, o mês que vem, o presbítero Mário falou, nós estamos no mês de junho. O ano que vem, já está terminando o ano. Já está terminando o ano. Eu estava pensando, semana passada, puxa, eu preciso ver onde que eu vou passar minhas férias. Já preciso alugar um lugar para as minhas férias. Então, talvez você sempre pense no futuro. Mas Deus está trabalhando na nossa vida hoje. Deus tem planos para a nossa vida hoje. Você talvez não esteja enxergando, mas Ele tem. E o apóstolo Paulo nos mostra isso. Porque o apóstolo Paulo diz assim, olha o versículo 10. Olhe na Bíblia e veja o versículo 10. Diz assim, ele fala para Filemão, ele fala assim, sim, eu te solicito em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei aqui na cadeia. Olha o versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Paulo estava entendendo que naquele momento da vida dele, Deus estava trabalhando naquele momento, apesar dele estar numa cadeia, apesar dele estar numa situação de luta, uma situação difícil. Paulo estava entendendo que Deus estava trabalhando na vida dele. E muitas vezes nós só focamos no nosso futuro, o que Deus tem para nós. Estamos em Gilgal, o Senhor tem algo para fazer na nossa vida, lá na frente, lá no futuro. Não, mas Paulo estava entendendo assim, olha, eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou entendendo que esse momento em que eu estou nessa cadeia,
Eu estou numa situação difícil, eu estou aqui encarcerado, eu estou entendendo que isso aqui também é uma oportunidade de Deus para fazer algo que o Senhor quer que eu faça. Ganhar esse homem para que você o receba de volta, Filemão. E o que eu aprendo com a vida de Paulo aqui? Primeiro que o apóstolo Paulo, ele vê o ouro em Onésimo. Ele vê o quê? O ouro. Ele não vê um cara e fala, quem é você? Ah, eu sou Onésimo. O que você está fazendo aqui? Ah, eu roubei aqui. Por isso que eu estou preso. Eu fiz uma coisa errada. Ah, que legal. Aí chega alguém para Paulo e fala assim, Paulo, esse cara aí é aquele cara que roubou o nosso amigo Filemão lá de Colossos. Aí Paulo olha e fala, é ele? É ele, Paulo. E olha como Deus pesou a mão sobre ele. Como Deus acabou com ele. Não foi preso em Colossos, mas fugiu, mas está preso aqui. Existe uma verdade, irmãos. Tudo que o homem semear, isso também tem uma consequência. Todo pecado gera uma... Fale comigo. Todo pecado gera uma consequência. Repita novamente. Todo pecado gera uma consequência. Meu irmão, não importa o que você faça. Não existe pecadinho ou pecadão. Todo pecado vai gerar uma consequência. O que o homem semeia, ele colhe. Não adianta você plantar pepino e esperar que Deus vai te dar um ramalhete de flores. Você vai colher pepino. Então, nós temos Onésimo aqui preso. E agora nós temos a igreja falando para ele, ó Paulo, é ele, é ele, é ele. E Paulo vê o quê? Vê o ouro nele. E Paulo vê uma oportunidade. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Escute o que o Espírito Santo quer falar com você. Você talvez esteja vivendo momentos difíceis na sua vida. E muitas vezes quando nós vivemos momentos difíceis, nós achamos que nós não somos capazes de nada. Mas eu vou te falar das minhas experiências aqui nesse púlpito. Muitas vezes que eu subi aqui com problemas, que eu não estava bem, que eu estava triste, que eu estava angustiado, que eu estava... E foram os momentos que mais Deus me usou aqui na igreja. Você tem que entender que quando você é fraco, aí é que Deus te faz forte. Então não use, por favor, não use as suas dificuldades para falar que você não tem condições de fazer nada para Deus. Entenda que toda a situação que você está vivendo hoje faz parte de um plano que o Senhor tem para você ou para alguém que está perto de você. Eu ouvi uma vez o testemunho da Valéria falando, eu estava lá no hospital, meu pai estava morrendo e eu pude falar de Jesus para outras pessoas. Eu contei para vocês há pouco tempo atrás. Eu tive um mal súbito. Quem riu? Eu achei, pode rir agora, porque eu achei que eu tive um mal súbito. E eu estava com uma dor no peito, uma dor no peito, uma dor no... Eu falei, acho que eu estou infartando. Chamei a Adriana, mas eu sou assim, né? Me leva, não, deixa que eu vou sozinho, fui sozinho. Aí eu fico mandando um bilhetinho para ela lá, estou vivo ainda, estou vivo ainda, estou vivo ainda. Estou brincando, não mando isso, mas estava lá no hospital. Aí estou lá no hospital, estou mal, estou tomando uns negócios na veia, estavam fazendo, porque minha pressão estava um pouco alterada. Aí quando eu estou assim na cama, tomando remédio, eu olho para o lado assim, tem um cara olhando para mim. Aí eu olhei, ele olhou, você está lembrado de mim? Eu falei assim, não. Ele falou assim, eu muitas vezes sinto lá no fundo da igreja, eu te conheço, eu sou da Resgate. Eu falei, que legal, você é da minha igreja? É. Ele falou, eu falei assim, que bom. Ele falou assim, puxa, eu queria tanto falar com o senhor, eu nunca consegui. Eu falei, então eu sou aqui por causa da sua, né? Não, já logo entendi. Falei, vamos tratar logo, porque assim eu saio daqui logo. E foi feito exatamente. Tratei logo com ele que eu tinha que tratar, o médico me deu alta. 5 horas da manhã, mas ele foi embora antes de mim ainda. Você tem que entender que Deus, naquilo que você está vivendo, Deus tem algo para fazer. Ou em você ou em alguém que está perto de você. O apóstolo Paulo nos mostra isso. Que nós estamos esperando coisas para o futuro, mas existe um presente. Deus está trabalhando no nosso presente. Deus está trabalhando na nossa vida.
Ah, eu estou passando por uma luta muito grande. Ah, eu estou passando por uma bênção muito grande. Seja lá qual for a situação, entenda que dentro desse processo que você está vivendo hoje, Deus quer trabalhar com as pessoas que estão em volta de você. E aí nós precisamos aprender algo com o apóstolo Paulo, que enxergou o ouro. Enxergou o quê? O ouro em Onésimo. Ele não falou para Onésimo assim, você é um ladrão, então você não serve. Você é um ladrão, então você não serve para mais nada. Não, ele olhou e falou assim, você foi um instrumento do diabo, você vai ser um instrumento para Deus. E fez de Onésimo um instrumento para Deus. Agora eu te digo, qual a alegria que nós teríamos? Qual seria a maior alegria nossa? Em vermos Onésimo preso e sendo morto, comido pelos leões, pela coisa errada que ele fez? Ou a nossa alegria é porque ele saiu dali agora restaurado, sendo bênção agora para Filemon, sendo um homem totalmente transformado? Onde nós temos mais alegria? Em alguém que seria morto ou alguém que agora está vivo em Jesus? Então entenda isso. Esse momento que nós estamos vivendo, nós podemos ser úteis para Deus para transformarmos vidas com o nosso testemunho. Cuidado com o que você fica enxergando na internet hoje. Porque a internet, Facebook, Instagram, tudo isso que você está vendo, é uma forma do diabo querer fazer com que você só venda coisa boa para as pessoas. Parece que pessoas que passam por situações difíceis não têm mais o que falar para os outros. Parece que pessoas que passam por lutas não têm mais o que falar. Parece que só pode falar quem tem vitória. Então é toda hora a gente postando coisas de vitória para a gente. Mas são nas nossas lutas que nós mostramos quem é Deus. São nas nossas lutas que nós mostramos quem nós somos. É nas nossas lutas que nós falamos para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor vive. E eu estou certo. Onde é que Jó mostrou a fidelidade dele? Quando ele era cheio de bênçãos, cheio de coisas, ou quando ele passou pela luta? Quando ele passou pela luta. Onde é que nós vemos Paulo mostrando que realmente ele era um apóstolo de Deus? Porque ele mesmo diz, eu aprendi a viver na abundância, mas já passei por naufrágios, já fui açoitado, já fui preso. E é nessas horas de luta que nós vemos o testemunho das pessoas. Então não olhe para as situações difíceis da sua vida e ache que por causa da situação difícil você não tem que testemunhar. É nas horas difíceis que você tem muito para testemunhar. Nas horas boas? Sim, nas horas boas também. Mas são nas horas difíceis que nós mostramos qual é o tamanho do nosso Deus em nossa vida. Esse é Paulo, olhando o ouro num homem, valorizando aquele homem, fazendo dele um grande instrumento de Deus sobre a terra. Então não descarte as pessoas. Fala para o teu irmão, não descarte as pessoas. Escute esse versículo e me ajude. João 3,16. Porque Deus amou alguns no mundo. É assim que está escrito? Não. Porque Deus amou alguns do mundo. Não. Porque Deus amou o mundo. Todos, sem exceção. As pessoas fazem suas escolhas, mas todas foram amadas por Deus, e nós temos que amar todas as pessoas. Então tome cuidado, porque Paulo é um exemplo aqui para nós, como ele viu o ouro, como ele entendeu o momento que ele estava vivendo. Entenda o momento que você está vivendo. Veja se não é por esses momentos que você pode agora dar um testemunho para o teu pai, dar um testemunho para a tua mãe, dar um testemunho para o teu irmão, dar um testemunho para o teu amigo no trabalho e levar essas pessoas a se tornarem ouro diante de Deus, porque Deus quer fazer isso nelas. Amém? Mas vamos olhar uma outra vida. A vida de Filemon. A vida de Filemon ela é muito interessante. O que Filemon nos ensina nessa carta? Bom, a primeira coisa que eu vejo nessa carta, olhando para Filemon, é que, ainda que você seja uma pessoa muito fiel a Deus, você vai passar por lutas. E você pode ter decepções, você pode ter gente que vai te enganar. Ainda que você possa ser um crente muito fiel, você vai ver que tem gente que vai tentar te roubar.
vai te levar para a justiça, vai ser injusto com você, vai fazer coisas para te danar. Ainda que você seja muito apaixonado por Deus. Olha o versículo 18 que Paulo fala. Volte para lá. Paulo fala assim para Filemão: Filemão, se Onésimo te trouxe dano, olha só, dano, e se te deve alguma coisa, são duas coisas diferentes que Paulo está anunciando aqui. Nós não sabemos pela carta qual foi a situação que Onésimo criou na vida de Filemão, mas está falando de dano e dívida. Uma coisa é o dano e outra coisa é a dívida. Entende essa diferença, Marcelo? Uma coisa é o dano e a dívida. Por exemplo, você pode me dever uma coisa e você está me devendo. Tudo bem, você não paga, é uma dívida. Tudo bem? Você está me devendo, é uma dívida. Outra coisa é um dano. O que é um dano? Você fez minha empresa quebrar. Você fez com que eu perdesse algo que eu tinha. Você fez com que eu... Olha, outro bebezinho pequenininho, ó, que coisa linda. Não tem problema, viu, mãe? Não é porque meu netinho está aqui, não, é que nunca teve mesmo. Tragam os bebês para a igreja. Aqui é o lugar deles. Outra coisa é o dano. O dano é quando você tem perdas. Não é só uma dívida. Ah, eu te devo, tá? Você continua vivendo. Aliás, a Bíblia já me ensina. Fala para o teu irmão, presta bem atenção agora. Fala para o teu irmão, presta bem atenção agora, porque depois você vai reclamar. Se você vem me pedir um dinheiro emprestado, eu vou te emprestar. Você já tem que estar preparado que se eu não pagar, isso não vai me trazer dano. Está entendendo? Eu vou te emprestar um dinheiro. Eu já tenho que estar preparado que se caso você não pagar, isso não vai me trazer. Isso é o que a Bíblia me ensina. Por isso que é muito complicado emprestar. Porque se eu empresto, eu tenho que estar pronto que se a pessoa não pagar, aquilo não vai me quebrar. Paulo não sabe qual foi o problema. Paulo fala assim, olha, se ele te trouxe algum dano, ou seja lá o que ele te deve, lança na minha conta. Lança na minha conta. Então Paulo está ensinando o quê? Que Filemão, apesar de ser um homem fiel a Deus, apesar de Filemão ter uma igreja na casa dele, ele era um presbítero. Alguém o danou, alguém trouxe problema para ele. E você imagine no meio da comunidade agora. Acontece um dano desse no meio da comunidade. As pessoas ficam olhando, porque irmãos, nós estamos no ano de 2024 ainda. Eu te garanto que lá no ano de 62 era do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E, tá vendo, ó, roubou Filemão. Tá vendo? Mas também o que será que ele fez para estar dando errado? Para estar dando errado na vida dele, porque ele deve ter aberto alguma brecha. Ele deve ter feito alguma coisa errada. Ele era presbítero, ó, deu tudo errado na casa dele. Olha lá, o cara trouxe ainda um dano para ele. Filemão está nos mostrando que apesar de ser fiel, apesar de ser um homem envolvido com a igreja do Senhor, danos, pessoas que vêm para nos trazer problemas, pode acontecer. E nós temos que estar preparados para isso. Olha, por favor, o versículo 19. Versículo 19 diz o quê? Eu, Paulo, de próprio punho te escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. E aqui Paulo ensina uma coisa por meio de Filemão. Ele fala assim, olha, os danos vão acontecer, não tem como. No meio de uma família sempre existirão problemas. Mas Paulo diz assim, assim como você me deve, eu te peço, perdoe ele. E o perdão, irmãos, é uma das coisas necessárias para a nossa vida como cristãos. O cristianismo não existe sem perdão. Fala para o teu irmão, o cristianismo não existe sem o perdão. Quando uma pessoa ela não dá o perdão, ela não está vivendo Cristo. Abra lá em Colossenses, eu estou falando de Colossenses, abre lá em Colossenses, por favor, capítulo 3.
Eu estava conversando, onde que nós estávamos, que eu estava falando sobre isso? Não me lembro. Estava conversando com alguns irmãos sobre perdão. E hoje, uma das coisas que me assusta, irmãos, na internet, e todos nós temos acesso toda hora à internet, graças a Deus por um lado, mas é muito complicado por outro. Eu vejo gente de pastores, irmãos. Fala para o irmão, cuidado, o apóstolo vê, viu? Fala para o irmão. Agora, pior do que eu ver, é Deus que está te vendo, viu, meu irmão? Deus está te vendo. Pior do que eu. Porque eu só vejo, penso e não faço nada. Agora Deus vai fazer. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ceifará. Escute, às vezes eu vejo na rede social, pessoas se manifestando assim. É melhor ter um cachorro do que um homem do lado. Eu tento entender isso. Porque um gato é mais fiel do que um homem. Eu tento entender. Eu tento fazer força para entender isso. Ainda mais gato, gente, que é um bicho traiçoeiro, fala porque é melhor que homem. Então coloca a gente aonde nesse negócio? Hã? É verdade, sim. Eles têm gato. Abre em Colossenses capítulo 3. Abriram? Irmãos, tem gente que diz assim, a pessoa ela te machucou, então sai de perto dela. Você não precisa mais andar com ela. Olha, nós somos uma igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu ensino isso para as pessoas que andam muito perto de mim. Eu falo assim, cuidado quando você escreve assim, é proibido. Deixe somente Deus dizer o que é proibido. Cuidado quando você cria regras de proibido. Porque a mesma pessoa que coloca o gramado, e ela vai lá no meio do gramado e coloca uma plaquinha, e enfinca a plaquinha lá e coloca assim, proibido pisar na grama, ela pisou para entrar lá e pisou para sair. Então tome cuidado com essas questões de ser proibido. Toma cuidado quando você coloca uma plaquinha no seu jardim dizendo assim, pessoas que me fizeram mal, eu não quero mais que ande perto de mim, porque amanhã pode ser o seu marido. Amanhã pode ser o seu filho. E amanhã pode ser você para o seu marido. Amanhã pode ser você para o teu filho. E a plaquinha está lá. E quem colocou essa plaquinha foi você, não foi Deus. Porque a plaquinha de Deus está em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Paulo diz assim, essa é a plaquinha de Deus, que está no meio do jardim. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. E suportar aqui, vou voltar para o versículo, porque você está lendo aqui na língua portuguesa, quando fala que suportai-vos uns aos outros, você fala, tem que suportar esse cara mesmo, né? Vou suportar ele. Não, não é esse vocábulo. Suportar quer dizer, vem cá que eu te sustento, eu te suporto. Eu vou te sustentar, não vou deixar você cair. Então vamos ler novamente o versículo com esse entendimento. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Agora olha o restante do versículo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também. Então vamos pensar um pouquinho. Assim como Cristo nos perdoou. Quem aqui foi perdoado por Jesus? Levante a mão bem alta e fale, obrigado, Senhor. Ele te perdoou? Ele me perdoou. Quando ninguém me queria, quando eu nem mesmo me queria, quando eu não me aceitava, quando eu achava que eu não merecia nada, Ele me perdoou e me mostrou que Ele estava me dando o céu. Ele me perdoou. Agora está escrito assim, assim como Cristo te perdoou. Quando Cristo te perdoou, Ele esperou você melhorar ou Ele te perdoou quando você estava ruim? Quando você estava mal, quando você estava lá no lixo, quando ninguém te queria, quando você ia para o inferno, o Senhor te perdoou. Então o perdão é uma decisão de Deus olhar e falar assim, você não merecia, 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 vocês não mereciam, mas eu vou perdoar vocês. Isso é perdão de Deus. Assim como Ele perdoou, você não merece, 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 vocês não merecem, eu não mereço, assim como Ele me perdoou, eu também vou. Você não merece. Mas assim como Cristo me perdoou, eu também vou perdoar.
E Filemão está aprendendo aqui, nos dando uma lição, de que o perdão é necessário para que nós possamos ser abençoados. Não há cristianismo sem perdão. O perdão é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Mas vamos para a última vida? A vida de quem que ficou faltando? Onésimo. Volte lá para Filipenses, por favor. O que a vida de Onésimo nos ensina? Se a vida de Paulo me ensina a ver o ouro nas pessoas, se a vida de Paulo me ensina a ver que o momento que eu estou vivendo, Deus está trabalhando nesse momento, e se a vida de Filemão me ensina que mesmo eu sendo fiel, eu vou passar por danos, e se eu passar por danos, eu vou perdoar, porque Deus quer que eu faça isso, eu vejo a vida de Onésimo, e essa vida me ensina uma coisa muito grande. Versículo 12, o apóstolo Paulo fala assim em Filemão: eu te envio em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. É como se Paulo estivesse falando assim, eu estou indo na presença, na vida dele. Eu estou te enviando Onésimo, mas ele está indo, mas quem está indo sou eu, porque ele foi transformado. Olha o versículo 10, o que ele fala no versículo 10? Meu filho, não chama ele de filho? Você é filho de Deus? Sim ou não? Somos filhos de Deus. Então agora Paulo está dizendo assim, eu estou te enviando Onésimo, eu estou indo com ele, meu coração está com ele, porque ele agora se parece comigo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, ele fala assim, capítulo 11, ele fala assim, sede meus imitadores como também, 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo Jesus. E Paulo está falando assim, recebe ele, porque ele foi transformado. Você foi transformado? Quando as pessoas te recebem, elas recebem Cristo. Você já pensou isso? E quando alguém te recebe, te dá a mão, ela está te dando a mão, mas ao mesmo tempo ela está segurando numa mão que está pulsando um coração. E esse coração tem que estar pulsando o coração de Jesus em você. Ou quando você vai se apresentar para alguém, você se apresenta como você. Porque se você se apresentar como você, só vai parecer coisa ruim. Nós estávamos comendo num lugar, e aí um irmãozinho falou assim para mim, eu pedi para trocar o suco de laranja, mas ele foi tão educado. Eu até achei injusto o que aconteceu com ele, porque ele pediu para trocar o suco de laranja, que tinha muita espuma. Ele falou, troca meu suco, tem muita espuma, tira essa espuma. Aí tiraram a espuma, e o suco veio cheio, mas colocaram água. Aí eu ainda até brinquei com o irmão, falei assim, irmão, eu aprendi na minha vida, eu tenho 60 anos, a pessoa que você tem que tratar melhor na vida é o garçom. Porque você nunca sabe quando o teu prato vai lá para dentro, como é que ele vai voltar depois. Não é verdade? Misericórdia, né? O prato sai de um jeito e depois ele pode voltar de outro. Então você tem que ser amigo do garçom. Tratar bem, sorrir. Tem que ser amigo dos garçons. Mas aqui o que eu quero dizer é o seguinte, aquele irmão tratou muito bem a pessoa. Ele podia ali olhar e falar assim, não, peraí, eu não quero mais isso. Pode voltar, não quero mais suco nenhum. Porque eu pedi uma bebida, vocês trocaram e eu estou vendo que você colocou água. Pode levar embora. Ele podia fazer isso. Mas se ele fizesse isso, ele estava sendo ele. Ele não sabe sofrer o dano. Meu irmão, escute o que eu vou te falar como pastor, porque eu escuto isso, eu vejo isso na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que não sabem sofrer o dano. Se acham injustiçadas por tudo. E quando a pessoa se acha injustiçada e ela tenta justiça por meio da sua força, ela mostra que ela não tem pai. Porque uma pessoa que tem pai, ela espera a justiça do seu pai para que a justiça seja feita de forma completa. A justiça de Deus é muito melhor que a nossa. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 14, se eu não estou enganado, está escrito assim, a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Vê aí, Tiago 1, não sei se é 14 ou 16.
É alguma coisa assim. Qual que é o versículo? Faz muito tempo que eu não cito ele. É Tiago. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. Eu memorizei o versículo, mas não me lembro o endereço. Acho que é versículo 20. 1:20. Aí, 1:20. Obrigado. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. Quando eu tento gerar a minha justiça, é porque eu não sei quem é meu pai. Eu não tenho pai, então eu tenho, como órfão, como um escravo, eu tenho que fazer a minha justiça prevalecer. Mas quando eu sou filho de Deus, eu olho para Deus, eu sei que Ele vai cuidar da minha justiça. Então olhe um pouquinho para a vida aqui de Onésimo, porque Onésimo foi transformado. E diz o versículo 13, volte lá para Filipenses, versículo 13 diz assim, Paulo está falando assim, ó, eu queria que ele ficasse aqui, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que ele me servisse como se fosse você. Porque você é um homem de Deus, Filemão. E agora Onésimo também é um homem de Deus. Eu queria conservar ele comigo, porque ele é como você agora. Deixa eu te fazer uma outra pergunta para confrontar a nossa vida com Deus. As pessoas nos querem ou elas querem nos ver longe delas? Porque quando nós somos pessoas de Deus, as pessoas nos querem perto. Eu não estou falando daquelas que estão andando de forma errada, porque tem gente que anda de forma errada, elas não querem você perto. Porque a tua vida vai denunciar. Jesus falou que a luz denuncia as trevas. Jesus falou isso. A luz denuncia as trevas. Não estou falando desses casos, eu estou falando de pessoas que veem você. Elas querem você perto. É porque você foi transformado. Que bênção. É assim que nós temos que ser. Então eu quero encerrar nessa noite, orando com você, e colocando esses 3 personagens diante de você, para você olhar para a tua vida, que você possa escrever isso em algum lugar, e você vê a vida desses 3 homens. Paulo, alguém que sabia que naquele momento que ele estava vivendo, Deus tinha algo para fazer através da vida dele. Deus tem algo para fazer através da sua vida hoje. Deus tem algo para fazer através da sua vida hoje. Não ache que é no futuro, é hoje. Não ache que porque você está passando por lutas que Deus não pode te usar. Deus pode te usar no meio das lutas. Deus pode te usar no meio da bênção, mas também pode te usar no meio das lutas. Enxergue o ouro nas pessoas. Porque se Deus está querendo te usar e você só fica vendo as coisas de forma negativa, você nunca vai poder ser usado por Deus para transformar aquilo que está à sua volta. Olha a vida de Filemão, uma pessoa justa, um homem de Deus, mas estava passando por uma situação difícil. Foi roubado ou estava sofrendo um dano? Teve que aprender a perdoar e receber de volta. De repente você tem que entender isso. Hoje algumas pessoas olham para o casamento e eu já vi pessoas me dizerem assim, ó, escute, tem gente que fala assim, se me trair eu não perdoo mais. Ué, como não? Quantas vezes você já traiu Jesus? Não, mas traição, apóstolo, mas se trair, bom, não deve trair de forma alguma, ninguém faz uma aliança para trair. Mas traição não é razão para acabar um casamento. Você pode até matar ele, mas não pode acabar o casamento. Estou brincando, né, Renildo? Eles falam sobre casamento. Traição não é razão para acabar com o casamento. O casamento só acaba se a morte separar. Só. Então, muitas vezes as pessoas não querem perdoar e ficam arrumando, colocando as suas plaquinhas no meio do seu gramado. Amanhã você vai ter que resolver isso, porque você está pisando ali para colocar a plaquinha. Deixe Deus dizer o que pode e o que não pode. Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Filemão nos ensina isso, sofrer danos. E Paulo nos ensina que as pessoas são transformadas. Que nós podemos ser transformados. Que quando alguém der a mão para você, ela tem que estar dando a mão para Jesus. Quando ela segurar na sua mão e falar assim, quem é você? Você fala assim, meu nome é Edson.
Mas ela vai segurar na sua mão e vai falar: ué, mas você é tão diferente. É isso mesmo. Porque o que está aqui dentro de mim, o nome que eu carrego é o nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. 3 homens diferentes. O título dessa mensagem é Você, eu coloquei, né? Eu e Filemon. Esse é o título da mensagem de hoje, Eu e Filemon. Eu tenho que olhar para a vida desses 3 homens e agora falar para Deus: Senhor, eu quero andar assim. Dessa forma, se você decide andar, você vai glorificar a Deus. Você vai adorar o Senhor dessa forma. Quando nós adoramos a Deus dessa forma, nós seremos surpreendidos pela sua graça e pelo seu amor. Feche seus olhos e escute. Andando dessa forma, aquele dano na sua vida não vai mais te incomodar. Aquela vergonha não vai estar sobre você, porque você vai ver que o Senhor tirou de você a vergonha e fez de você um novo homem. Andando dessa forma, você vai começar a ver que as pessoas que estão perto de você não são tão ruins. Tão ruins, elas são pessoas que podem virar ouro nas mãos de Deus. O que elas precisam é da mesma oportunidade que você. Porque quem nos transforma é o Senhor. Eu não estou nessa noite pregando para você em nome de Jesus para que você seja um desses homens. Eu estou pregando para você nesta noite, por meio do Espírito de Deus, para que você tenha o caráter desses 3 homens em você. Que você aproveite as oportunidades. Que você aprenda a sofrer o dano e a perdoar. Que você seja transformado numa pessoa em que você carregue o coração de Jesus onde quer que você esteja. Onésimo carregava o coração de Paulo. Você carrega o coração de Jesus. Que Deus te transforme, que o Senhor te abençoe, porque andando desta maneira, Deus te surpreenderá com as suas bênçãos. Sabe, a amargura vai sair, tristeza do seu coração vai embora, porque você vai começar a andar em alegria, você vai falar: eu perdoei, eu fui perdoado, eu amo, eu fui amado, estou sendo amado, estou sendo usado por Deus. Eu fui lesado, mas o Senhor, mesmo no meio dessa dificuldade, o Senhor está mostrando que Ele está comigo. Enquanto que os outros definham e perdem, nós que andamos com Deus, nós somos abençoados e prosperamos. Porque essa é a diferença entre o ímpio e o justo. O ímpio, ele é ímpio. O justo, ele é do Senhor. Queria convidar vocês a ficarem em pé, por favor. Vou fazer uma oração com vocês, todos juntos. Eu não vou chamar ninguém aqui para frente hoje. Mas você aí no seu lugar, talvez você tenha que perdoar alguém hoje que te trouxe dano. Quer ser abençoado? Você quer ser abençoado na sua vida? Feche os seus olhos. Você quer ser muito abençoado na sua vida? Um dia Jesus te perdoou, perdoe. Deixe o problema com quem te danou. Deixe o problema lá. Você faça o certo, porque Deus vai te abençoar. Existe uma situação no teu trabalho que você está vendo alguém sofrendo ali? Alguém que está sendo envergonhado? Talvez dentro do seu trabalho, alguém está se sentindo tão envergonhado porque foi traído ou traiu, porque foi deixado, rejeitado. Aproveite a oportunidade, leve a solução. Jesus é a solução. Eu sei que você quer convidar a pessoa para vir para a igreja, mas antes de trazê-la para a igreja, leve ela para Jesus. Fale com ela do amor de Jesus. Aproveite a oportunidade. Eu vou fazer uma oração. Se você precisa perdoar alguém, perdoa agora.
Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, e eu sei que o Teu Espírito Santo está entre nós. Senhor Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, e mais cortante que uma espada de 2 gumes, e é poderosa para dividir alma e espírito, juntas e medula, e para trazer todos os propósitos do coração. Senhor, Tua palavra foi pregada, Tua palavra está no meu coração, está no coração dos Teus filhos. Traz os propósitos do nosso coração. E se há algum caminho mau em nós, como diz no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau, e guia-nos pela vereda da justiça, porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor estará sobre nós. Oh Deus, abençoa agora o coração dos Teus filhos, de lembranças lá de trás, de coisas do passado, de situações, ó Deus, que só entristecem, que nos fazem lembrar, ó Deus, de coisas desagradáveis. Senhor, nós queremos olhar para o céu, como diz em Colossenses, queremos olhar para o Pai das nuvens, que é o Senhor, o Pai da glória, Senhor, o Pai da glória, que é o Senhor, que um dia voltará nas nuvens. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e tire tudo que está errado do nosso coração. Nós nesta noite queremos agir como Filemão, Senhor. Nós queremos ver o ouro nas pessoas, como Paulo viu, e queremos abençoar aqueles que nos trouxeram danos, porque o Senhor esteve cuidando da nossa vida. O Senhor olhou para nós, o Senhor olha para nós. Então nós abençoamos agora aqueles que nos trouxeram danos, e falamos diante do Senhor que nós os perdoamos em nome de Jesus. Tira essas lembranças, tira, ó Deus, esses horrores do coração da Tua igreja, tira essas tristezas, ó Deus, da alma desse Teu filho e dessa Tua filha, para que nós possamos andar livres, sem nenhuma importunação dos verdugos, sem nenhuma importunação, ó Deus, de demônios que tentam comer a nossa alma com lembranças passadas, do passado, que nos entristece. Senhor, isso vai ser lançado agora no mais profundo abismo, em nome de Jesus, como o Senhor diz na Tua palavra, que o Senhor nos perdoa e esquece dos nossos pecados. Aceitando bem, nós queremos agir como o Senhor fez. Ó Deus, tira essas lembranças de nós, tira essas lembranças da Tua igreja, dos Teus filhos, para que nós possamos andar em prosperidade e em novidade de vida. Ó Deus, quero Te pedir por aqueles que estão perto dos Teus filhos, que estão precisando de um socorro. Peço nessa noite que o Senhor revista os Teus filhos aqui de autoridade e de poder, para levar a bênção para aqueles que precisam e serem transformados em ouro, em ouro. Eu quero pedir que no meio da família dos Teus filhos, Senhor, pessoas que estão ali envergonhadas, que foram, ó Deus, descredenciadas, humilhadas, lançadas, ó Deus, fora no coração do pai e da mãe. Senhor, essas pessoas valem muito para Ti. Senhor, faz-nos enxergar o ouro nessas pessoas e faz-nos abençoarmos as vidas delas, para que elas sejam úteis nas Tuas mãos. Faz essa obra no meio da nossa casa, no meio dos nossos pais, faz essa obra no meio dos nossos filhos, faz essa obra, Senhor, no meio dos nossos parentes, Senhor, em nome de Jesus, e de todo aquele que o mundo rejeita, porque nós não fomos rejeitados. O Senhor, pelo contrário, nos reconciliou com Deus, e nós queremos essa reconciliação no meio da nossa casa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu também Te peço que o Senhor nos transforme a cada dia, para quando, Senhor, nós nos apresentarmos a alguém, quando nós dermos as mãos para alguém, quando nós falarmos de quem nós somos para alguém, essas pessoas vejam Jesus em nós, Senhor, e o Teu poder se manifeste ali, e haja testemunho, e haja salvação. Ó Deus, que pecados caiam por terra, que tudo aquilo que nos afasta de Ti, que pode trazer um mau testemunho sobre a nossa vida, caia por terra em nome de Jesus, e que nós possamos andar, ó Deus, glorificando o Teu nome sobre a nossa cidade. Abençoa, Senhor, os casais que estão aqui, abençoa, Senhor, as famílias que estão aqui, para que sejam testemunhos para os seus filhos, para que sejam testemunhas para as suas gerações, para os seus pais,
para que toda a sua casa sejam salvos, todos os da sua casa sejam salvos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo teu amor, pela comunhão que nós temos aqui com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Agora eu gostaria que você orasse aí, você fizesse a sua oração a Deus, porque eu faço essa oração em nome de Jesus, por você, mas agora eu quero que você ore a Deus. Você está num culto. Pedro disse que nós somos pedras vivas de um edifício. Quando nós estamos juntos, então essas pedras vivas vão trazer a glória de Deus. Faça a sua oração a Deus. Faça você. Ore o que você quer orar, mas peça para Deus. Coloque teu coração diante de Deus. Adore a Deus. Te adoramos, Senhor. Fale para Deus que você quer ser útil. Fale para Deus para Ele te usar. Fale aquilo que Deus vai ter alegria de ouvir nessa noite. Fale para Deus que você perdoa. Fale para Deus que você ama. Fale para Deus que você foi transformado num novo homem por Ele, uma nova mulher por Ele. Aleluias, aleluias. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelo Teu Espírito Santo entre nós. Obrigado pelo Teu Espírito Santo entre nós. Obrigado pela Tua presença entre nós. Faz a Tua obra em nossas vidas, Senhor. E traz a Tua bênção sobre cada família aqui. Igreja, no nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Eu te abençoo para que essa semana seja uma semana cheia de graça e que você experimente da verdade de Deus na sua vida. Que o Senhor te visite na sua casa, que o Senhor te visite no seu trabalho, que o Senhor te visite no teu descanso, na tua noite de dormir, que o Senhor te visite. Que o Senhor te visite ao andar, ao deitar, ao levantar, ao comer, ao beber. Que o Senhor esteja com você. E que em tudo e em todas as coisas, a glória e a honra seja dada àquele que está sentado no trono, a Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que nos ama e que nos deu vida. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz. Eu estou encerrando o culto. E se você precisa de alguma oração, eu preciso orar por essa questão do perdão, eu preciso orar por isso, por aquilo. Nós pastores vamos estar aqui na frente, você recebe essa oração. Ali vai estar o ministério profético. E se você não precisar de oração, que Deus te abençoe, vai na paz. Mas se você precisar, vem para frente. Quinta-feira, que horas? 18h30. Venha, vamos estar juntos. Deus te abençoe.